Olá, queridos, a graça e a paz. Que privilégio eu tenho de estar aqui neste dia e, por meio da palavra, de alguma forma, te influenciar. E eu quero te lembrar, você aí, que tem nos acompanhado no nosso canal e que ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho que está à sua direita para você estar recebendo as notificações. E se você ainda não está nos seguindo na nossa página do Instagram, @verbobh, nos segue lá. E meu nome é Rosa Borges, e nessa manhã eu quero compartilhar com vocês algo que tem subido ao meu coração. Eu tenho refletido profundamente nesta última semana a respeito desse assunto. E esse assunto se diz respeito ao ministério de Jesus hoje, o ministério de Jesus em nossos dias. Sabe, queridos, que em Mateus, no capítulo 16, nós vemos ali o Senhor Jesus fazendo duas perguntas aos seus discípulos. A partir do versículo 13 até o versículo 16, o Senhor faz as duas perguntas aos seus discípulos. A primeira: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E então os discípulos respondem para ele: olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros Elias. Existem alguns que dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E o Senhor Jesus prontamente faz a segunda pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro rapidamente lhe responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus responde para Pedro: bem-aventurado, Pedro, feliz, abençoado é você, por ter recebido da parte do meu Pai essa revelação. Em algumas traduções diz: bem-aventurado tu és, por ter recebido essa revelação pelo Espírito. E nessa manhã, eu quero falar para aqueles que já são nova criatura, que já fizeram do Senhor Jesus o seu Salvador. Eu quero lhe dizer que se você não tiver a revelação completa de quem Cristo é, você não vai poder desfrutar de todos os benefícios que estão inseridos na nova aliança. Nós vemos em João, no capítulo 4, na conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana. No seu início da conversa, o Senhor diz para ela: olha, se você soubesse quem eu sou, olha, se você soubesse o que está disponível da parte de Deus para você, por meio da minha vida, você teria uma vida totalmente mudada. Você teria uma vida totalmente transformada. E agora eu falo para aqueles que já são crentes, que já são cristãos. Se vocês soubessem tudo aquilo que está disponível em Cristo Jesus, no seu ministério hoje, para você, a sua caminhada cristã seria mais leve. Sabe que você não estaria carregando tantos pesos que muitas vezes é colocado sobre as suas costas. E eu gostaria que você fosse comigo para Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O escritor de Hebreus está nos dizendo que existem pesos, que existem pecados que nos atrapalham de correr com firmeza, com constância, essa carreira que o Senhor colocou diante de nós. E que nós precisamos remover todos esses empecilhos estes que nos impedem de ser constantes em Cristo.
E o versículo 2 nos instrui, ele nos mostra como nós vamos fazer isso, porque não é absolutamente na força do nosso braço. Ele diz, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou-se à direita do trono de Deus. O escritor de Hebreus está nos orientando que para nós nos desfazermos de todo esse embaraço, o nosso olhar deve estar fixo em Jesus. E o que me chama a atenção é que nesse versículo, ele nos mostra 2 tempos de Jesus. Jesus, com seu ministério terreno, quando ele na cruz pagou o preço da fiança, com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, nos remindo de todo o nosso pecado, nos tornando uma nova criatura, criando um novo pacto, uma nova aliança. Mas também ele fala de Jesus, hoje, à destra de Deus. Sabe, queridos, o que eu quero trazer para você nessa manhã, e quero trazer à sua consciência, que tão importante é nós olharmos para a cruz, para o sacrifício, por tudo que Cristo fez, nós também precisamos estar com os nossos olhos fixos nesse Cristo ressurreto e agora assunto aos céus, à destra de Deus. Sabe que todas as promessas que estão inseridas na nova aliança, que nós sabemos quais são, que é proteção, libertação, segurança, saúde, essas promessas também, elas vão além. Elas vão além naquilo que o Senhor Jesus está fazendo por nós, à destra de Deus Pai, no seu ministério hoje. E o ministério de Jesus hoje, ele está lá, ele é o nosso mediador, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado e ele é o nosso ajudador. Os nossos olhos também precisam estar fixos neste ministério dele nos nossos dias. E o versículo 3 nos mostra, refletir profundamente. O escritor de Hebreus chama a nossa atenção, que o nosso olhar, ele enfatiza, não deve sair dessas coisas, sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Então ele está nos instruindo, olha, não perca de vista isso, para que não venha desânimo, para que não venha fadiga, para que você não fique lento na sua caminhada, para que você não tenha que carregar tantos pesos nessa caminhada. Sabe, queridos, a Bíblia nos diz, em 1 Timóteo 2,5, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E no grego, essa palavra mediador, ela é mesites. E ela transmite uma ideia de alguém que se coloca entre dois, seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz e a amizade, ou firmar um pacto, ou para ratificar, validar, confirmar autenticamente o que foi feito, o que foi prometido em um acordo. Então, Jesus é esse mediador que se colocou entre eu e Deus, entre você e Deus, para promover e restaurar o relacionamento que tinha sido perdido por meio do pecado. Mas ele hoje, à destra de Deus, ele está ali ratificando, ele está ali validando, ele está dando autenticidade a este pacto. Sabe que quando Deus Pai olha para Jesus, ao seu lado, à sua destra, ali tem a confirmação de todas as promessas que estão inseridas neste pacto. Então, nós precisamos considerar e nos apegar que todas essas promessas,
elas estão ali autenticadas por meio do ministério de Jesus hoje. E agora eu quero que você abra sua Bíblia também, em Hebreus 4. Hebreus 4. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade, no momento adequado. Então, o escritor de Hebreus está aqui nos dizendo que hoje nós temos um sumo sacerdote à destra de Deus. E o capítulo seguinte, o capítulo 5, nos fala que o sumo sacerdote, a figura dele, é aquele que se colocava entre o homem e Deus, a favor dos homens. Era ele o responsável por oferecer ofertas e sacrifícios a Deus. E que esse sacerdote, ele era capaz de se compadecer das fraquezas das pessoas, porque ele mesmo estava rodeado de fraquezas. E o capítulo 4 nos diz que hoje, Jesus agora assunto aos céus, é esse sumo sacerdote. E ele também é capaz de compadecer-se, de compreender, de estar sensível a cada uma de nossas fraquezas. Porque, afinal de contas, Filipenses 2, nos versículos 7 e 8, nos mostra que quando ele se esvaziou de toda a sua glória, ele tomou a forma humana. E a forma humana ali não era apenas uma aparência física, mas ele também estava sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Porém, ele não pecou. O sacrifício perfeito, a oferta perfeita diante de Deus por nós, Jesus Cristo, esse mesmo também é o nosso sumo sacerdote. E ele está à destra de Deus, se compadecendo de todas as nossas limitações. Por isso, nós precisamos nos achegar com confiança, com ousadia, com convicção ao trono da graça, porque aí sim nós vamos encontrar a misericórdia e o poder que nós precisamos, o poder necessário para nós vencermos todas as fraquezas que nos rodeiam. Graças a Deus, nós temos um mediador, nós temos um sumo sacerdote, mas também nós temos um intercessor à destra de Deus Pai. E eu quero que você abra comigo em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus e também intercede ao nosso favor. À vista dessas coisas, se hoje nós temos Jesus, o mediador, ratificando o novo pacto, a nova aliança,
à destra de Deus, quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Contra aqueles que o próprio Deus, o juiz supremo, já considerou inocentes, já deu o seu veredito de inocência. Ninguém, porque foi o próprio Senhor Jesus, que está à destra de Deus, que pagou essa fiança. Querido, às vezes muitas pessoas têm se achegado em oração ao trono da graça tímidos. Às vezes com autocondenação de pecados que cometeram no passado. Eu venho aqui nesse dia para te dizer, nenhuma condenação pode prosperar contra a sua vida. Se existe alguma acusação, se existe alguma condenação, essa condenação ela não procede de Deus. Apocalipse 12:10 nos diz que existe sim um acusador que está perante Deus dia e noite, nos acusando perante o juiz supremo. Mas sabe que quando Deus olha para Jesus, o mediador que está ratificando essa aliança, ele te declara inocente, nenhuma acusação contra a sua vida prosperará. A Bíblia nos diz, e o próprio Deus fez questão de inspirar vários homens, para deixar isso muito claro para mim e para você, que Ele jamais vai se lembrar dos nossos pecados. Hebreus 8:12, Hebreus 10:17, Isaías 43:25, Miqueias 7:19. Por várias vezes, Deus inspirou homens para nos dizer isso. Jamais eu vou me lembrar de algum pecado. Se você já confessou, querido, se você já deixou, você precisa romper. Essas coisas não podem te parar. Você não precisa mais te achegar tímido, com pesos diante de Deus. Ele já te vê inocente. Você pode se inserir no corpo de Cristo e avançar. Talvez muitos de vocês tenham deixado de cooperar no corpo de Cristo por não se sentir justo. Neste dia eu estou aqui para te falar, para te lembrar. Ele te declara justo, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez por você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas eu preciso te lembrar. Eu vou te lembrar com um exemplo. Aquela mulher de João 8, que foi pega em flagrante adultério. Jesus disse para ela, eu não te condeno, mas tem uma coisa, vai, não peques mais. Largue essa vida de pecado. Então, meu querido, se você está nessa condição, a Bíblia diz, confessa e deixa que você alcança misericórdia. E nenhuma condenação poderá prevalecer contra a sua vida. Porque, afinal de contas, se Ele nos declara inocentes perante Deus, Jesus Cristo, nós não podemos viver de uma vida de pecado. Nós não podemos banalizar a graça. A graça que nos foi concedida, ela foi um preço alto e foi um preço de sangue. O Senhor te chamou para viver uma vida de santificação. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz em 1 João 2:1, que se porventura, entretanto, porém, se por um acidente nós pecarmos, pecado na nossa vida deve ser um acidente, deve ser por acaso. Nós temos o nosso advogado que nos defende e que nos torna justos, querido. Graças a Deus, em Jesus, nós também temos Ele, o nosso ajudador. Nessa manhã, o que eu quero enfatizar, e eu quero trazer a sua consciência para essa promessa que está inserida na nova aliança. O ministério de Jesus para nós nos dias de hoje. Ele é o mediador, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado e Ele é o nosso ajudador. Ele morreu por nós e Ele vive para sempre para nós. Ele é a nossa
suficiência. E quando nós nos achegamos ao trono da graça, confiantes, com essa consciência, garrados nisso, nós vamos encontrar a misericórdia e o favor que nós precisamos para lançar fora os pesos e os pecados que tanto nos rodeia e que às vezes nos impede de acelerar, de avançar, de correr essa carreira que está proposta diante de nós. Meus queridos, foi um prazer estar aqui com você neste dia. Eu espero que você seja grandemente abençoado, refletindo profundamente sobre essas verdades e vivendo à altura dessas verdades. Eu deixo aqui um grande abraço para vocês. Obrigada.